E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre densidade, tá bom? A densidade, que é uma propriedade específica da matéria. O que chega a ser uma propriedade específica é quando o material tem características inerentes apenas a ele. Então, cada matéria, cada tipo de material vai ter uma densidade diferente, tá bom? Então, você pode identificar um material apenas pela sua densidade, não importa a quantidade do material, a massa ou o volume, ele sempre vai ter a mesma densidade, tá bom? A gente tem aqui uma imagem de uma balança e podemos ver dois volumes diferentes, né? Um frangão enorme aqui, tá bom? Bem estranho também, né, gente? E tu tem aqui um peso de metal e vê que a balança está em equilíbrio. Lógico, logo para a balança estar em equilíbrio por princípios físicos, o frango e o peso de metal tem que ter a mesma massa, tá bom? Ela vai ter que estar em equilíbriozinho ali, e dos dois lados, lado direito e esquerdo, ela vai ter a mesma massa. O que a gente nota de diferença nesses dois, lógico que é o volume que eles ocupam no espaço, que é uma propriedade geral da matéria. Cada um tem um volume diferente, mas eles apresentam a mesma massa. E isso está inteiramente ligado à densidade. Tá bom? Matematicamente a gente pode observar isso no nosso cotidiano, e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos seguir. Matematicamente, a densidade, que é representada por essa letrinha D aqui, que também é chamada de massa específica, cuidado com isso, tá bom? Massa específica, ela é a relação entre a massa e o volume de um corpo, tá bom? É bem simples, né? A relação, ó, a massa de um corpo, você tem ali a massa, né, em unidades de massa, e divide esse valor pelo volume que ele ocupa no espaço. Então, matematicamente, a densidade é a massa dividido pelo volume. Se você tiver a massa do seu corpo, tá bom? E você souber o volume que ela ocupa no espaço, você vai conseguir encontrar a sua densidade ou de qualquer outra coisa, tá ok? Nós temos aqui que fazer uma análise mais matemática dessa forma. Quando tu for relacionar densidade, massa, volume, você pode perceber que a densidade aqui e a massa, elas são diretamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar, mantendo-se o volume constante. Tá ok? O que a gente pode perceber também? A gente pode perceber que a densidade e o volume eles são inversamente proporcionais. Vamos supor que tu tenha corpos com a mesma massa, todos de 1 kg. Tá bom? Quando tu relaciona densidade e o volume, quando um aumenta, vamos supor que a densidade, o outro vai diminuir, pois são inversamente proporcionais. A mesma coisa acontece ao contrário. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Tá ok? Então se liga aí nessa dica que pode ajudar vocês na resolução de problemas e analisar também os sistemas do teu cotidiano, sistemas químicos e físicos do teu cotidiano. Tá ok? Eu trouxe aqui uma tabela para vocês que que traz as substâncias e algumas densidades, tá bom? Bem conhecidas. A da água, que em algumas condições, não é sempre que a densidade da água vai ser esse valor 1 aí, ó, tá bom? Ela tem outros valores dependendo da temperatura, tá bom? E da pressão que tem ali no ambiente. Mas normalmente a densidade da água é 1. Olha só a unidade. Preste atenção aqui na unidade, da evidência para isso daqui, ó. A unidade é gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Gramas é a unidade de massa, lógico, e centímetros cúbicos é unidade de volume. Essa é a unidade mais conhecida, tá bom? Mais usada nas questões, no cotidiano, mas ela pode mudar. Você pode ter a massa em quilogramas, tu pode ter o volume em metros cúbicos, mas normalmente para sistemas químicos tu utiliza gramas por centímetros cúbicos. O que isso quer dizer? Preste atenção aqui só na da água, que tem aqui densidade 1. 1 grama por centímetro cúbico, que é a unidade dela, lógico. Quer dizer que em cada centímetro cúbico tu tem 1 grama de água. Por isso que quando tu coloca 1 litro, tá? 1 litro de água, exatamente 1 litro de água, em cima de uma balança, ela vai dar 1 quilo, aproximadamente ali, exatamente, porque a densidade é de 1 grama por 1 grama por centímetro cúbico. Então, cada ml ali, normalmente, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml, vai ter 1 grama de água. Nós temos aqui outros materiais, como o alumínio, que tem 2,7, já é uma densidade um pouquinho maior, por isso que um volume menor de alumínio tu tem uma massa um pouco mais considerável.
diamante, que é 3,5, é bem denso, tá bom? E também um dos materiais que aparecem ter grande dureza. Tu ainda tem a prata, olha só, absurda a densidade da prata, né? 10,5 gramas por centímetros cúbicos, tá ok? Então, se liga nessa unidade, tá ok? Sempre coloque aí a massa em unidade de massa e volume também na unidade de volume, nunca se esqueça disso, tá bom? Faça a relação e combine. Então, para qualquer volume de água, tá bom? Para qualquer volume de alumínio, de diamante ou de prata ou de qualquer outra substância, eles sempre vão apresentar essas densidades aqui, tá ok? Então é uma forma de tu identificar a matéria. Tu pega ali um material, um metal que tu não conhece, tá? E aí tu pega a massa dele e divide pelo volume que ele está ocupando. Calcula ali o volume bonitinho, usando estratégia, calcular o volume, e tu vê que deu 2,7 ou bem próximo disso. Então provavelmente esse material é formado de alumínio ou de prata, tá bom? Dependendo do valor de densidade que tu encontrar. É uma forma de tu investigar as características da matéria, tá ok? Trouxe aqui uma imagem bem legal pra gente, ó. É um museu aí que traz esses materiais, são esferas de metal, tá bom? E todas elas, por incrível que pareça, tem 1 kg, tá? A mesma massa, todas elas têm a mesma massa. O que a gente pode perceber nelas, a diferença é o volume, tá bom? Essa primeira aqui é de magnésio, essa daqui é de alumínio, essa aqui é de titânio, se não me engano, essa aqui é de cobre e essa daqui é de tungstênio. O que a gente pode ver, ó, que esses materiais são bem densos. Quanto menorzinho for o volume aqui, é porque maior vai ser a densidade. Então o material mais denso aqui no caso é dessa bolinhazinha menor, porque ela ocupa um volume. Todas elas têm a mesma massa, né? 1 kg. Então o que você relaciona? Densidade, massa, volume. Quanto menor o volume, maior a densidade. Aquela regrinha que eu falei para vocês da proporcionalidade. Então o material mais denso aqui provavelmente é o tungstênio, o menos denso no caso é o magnésio, tá bom? A gente vai ver aqui, a gente fica por aqui, tá bom? Próxima aula a gente vai falar sobre sistemas e como diferenciar os sistemas. E qualquer dúvida pode entrar em contato sobre a densidade e suas relações, tá bom? Um abraço.